Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. A Vilmara já está aqui no estúdio conosco, né? Hoje é dia de Justiça, Segurança e Cidadania. A gente traz um caso aqui, deu uma reviravolta no júri, que aconteceu em Vitória. Não deve mudar muito a sentença, eu acredito, mas tem a ver com o Ministério Público pede para se rever a defesa de um réu. É isso, Vilmara? Conta aí os detalhes para a gente entender esse episódio. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Exatamente o que você relatou, né? Houve um julgamento em Vitória na última segunda-feira. Durou aí por volta de 6 horas, né? E aí, logo depois, foi lida a sentença condenando o réu aí a mais de 25 anos de prisão em regime fechado. Mas aí a surpresa veio quando o Ministério Público pediu a anulação do júri, alegando que houve falha na defesa. E o curioso disso é que, né, além do o Ministério Público fez o pedido e o juiz aceitou, né, e realmente anulou o júri, marcando uma outra sessão, né, no Tribunal do Júri para avaliar novamente o caso dessa pessoa. Ele vai passar por um outro julgamento e ele segue preso. Mas o que aconteceu ali? Segundo o Ministério Público, houve falha na defesa, e ao haver falha na defesa, houve violação dos direitos, né, da pessoa que estava sendo julgada. Né? No caso, que ele estava sentado ali no banco dos réus, e isso afeta também, a falha na defesa, a condenação dessa pessoa, o veredito aí dos jurados, né? Porque é com base nas informações tanto apresentadas pelo Ministério Público quanto as que são apresentadas pelo advogado de defesa e também pelas provas que existem no processo, é que os jurados tomam a sua decisão. Então, se houve algum comprometimento na defesa, isso afeta a decisão dos jurados. E, por consequência, né, deixa o réu aí sem uma defesa. E foi isso que o Ministério Público alegou lá. Inclusive, na ata lá do julgamento, né, porque todo julgamento, ao final dele, é feita uma ata que descreve tudo que aconteceu ao longo do julgamento. E lá na ata está descrito que o Ministério Público fez a apresentação por 1 hora e 28 minutos e que a defesa falou por 14 minutos. Mas é descrito lá que, para além dessa questão do tempo, o problema foi que a defesa não apresentou argumentos claros, não contestou as provas, não questionou se o réu cometeu o crime ou se havia alguma outra razão para que ele fosse considerado culpado ou, né, mostrasse que ele não era exatamente aquilo. E também foi relatado que essa manifestação ela foi concluída, a manifestação da defesa, né, foi concluída sem desenvolver uma argumentação capaz de contradizer todas as informações que o Ministério Público tinha apresentado durante 1 hora e 28 minutos. E, diante disso, eles avaliaram que o réu não tinha ficado o que eles chamam de indefeso. E aí, é um dos pilares aí, né, do Tribunal do Júri que garantiu os direitos, né, da pessoa que, no caso aí de uma pessoa que morreu, o Ministério Público estava fazendo a defesa dessa pessoa que morreu, mas quem está sendo julgado, Fernando, mesmo tendo cometido um crime, também tem seus direitos que precisam ser respeitados, inclusive os direitos, né, a uma defesa adequada. E foi isso que eles apontaram, e por isso o Ministério Público fez esse pedido, alegando que mesmo com a condenação, que foi o que eles tinham sustentado e pedido, homicídio? Um caso de homicídio. O Ministério Público entendeu que somente, né, que é o caso do promotor, entendeu que somente poderia se falar em um resultado justo quando também eram respeitados aí os direitos do réu, e que o Ministério Público, ele não era só um órgão de acusação, mas de promoção de justiça. Então, com base nisso, ele decidiu tomar essa decisão, que foi acompanhada aí pelo juiz da primeira vara criminal de Vitória, que é o responsável que preside o Tribunal do Júri. Ele, inclusive, relatou para a gente que foi a primeira vez que ele precisou tomar uma decisão dessa aí, em mais de 20 anos de atuação, né, em tribunais de júri, e por isso que ele constatou aquilo. O juiz, inclusive,
ele cita isso na sentença, que ele fala que a defesa deixou de explorar os elementos que eram essenciais à defesa do acusado e que por isso ele acabou sendo condenado a 25 anos de prisão. Ele até fala que no processo penal não há um prejuízo mais grave do que uma condenação proveniente de um procedimento, né, em que não foram respeitadas as garantias constitucionais, né, que é o direito à defesa. Lembrando, Fernando, só para explicar para os ouvintes, o crime que levou a essa condenação aí, ele aconteceu em 2018, né? O réu, ele estava em companhia de um outro acusado também pelo crime, mas que esse outro acusado conseguiu aí ser retirado do processo aí por uma decisão do STJ, e os dois foram acusados pela morte de uma terceira pessoa, né? Que após luta corporal aí, eles utilizaram uma arma de fogo e a pessoa morreu num crime motivado aí por desavenças entre eles. O que acontece agora? Com a anulação do júri, né, o juiz vai marcar uma nova data aí para ser realizado um outro júri, ele vai passar por um outro. E também, assim, o juiz já notificou que o réu tem o direito aí de buscar um outro advogado, ou vai ser indicado aí um defensor público, né, para o caso, né, e aí eles vão marcar. Até lá, ele é um caso que o réu segue preso. Ele continuou preso, né, e vai permanecer preso até que seja encontrado aí, ele busca um novo advogado, e se ele não conseguir, a defensoria vai ser indicado aí um defensor público. Só um destaque, Fernanda, que nessa mesma ata que eu citei do julgamento, o advogado fez também uma manifestação lá ele discordou da afirmação do promotor. Ele disse que ele fez uma defesa técnica e objetiva e que ele conseguiu demonstrar a inocência do acusado, nas palavras dele, e que a não utilização desse tempo, né, que foi só de 14 minutos aí, que não configura que haja uma falha por conta disso, e que na visão dele essa foi uma visão isolada do Ministério Público, ou que o Ministério Público não compreendeu os fatos que tinham sido apresentados na defesa, segundo ele, que tinha sido uma defesa técnica. Mas, de qualquer forma, não foi isso que o juiz, né, que preside o Tribunal do Júri, interpretou, e ele decidiu anular o júri, Fernanda. É um caso pouco comum. Eu acho que até é inédito, a gente nunca noticiou isso. Aqui, né? No Espírito Santo eu não me lembro, mas assim, a gente já ouviu citações de casos assim, até de juízes mesmo tomarem a iniciativa no meio do julgamento, e de interromper, né? Mas assim, após o julgamento, por este motivo, a pedido, aqui eu não me recordo, mas é possível, pode ter ocorrido em outra situação, mas é muito raro isso acontecer. Então vai ser marcado um novo júri? Novo júri. Uma nova defesa, para que ele tenha o direito à ampla defesa, né? Que é o que se defende aí, né? Exatamente. É o que está na decisão aí do magistrado, né? De que o réu vai ser julgado numa próxima oportunidade, mas para que isso ocorra, ele vai dar um tempo para que o próprio réu decida se ele vai contratar um advogado. Caso ele não possa contratar, aí o juiz indica um defensor público, né? Ou se não tiver, às vezes não tem defensor público suficiente para atender naquele momento, eles podem indicar o chamado advogado dativo, que é um advogado que o Estado paga para prestar um serviço público. Tá certo, então. Esse é o destaque, então, de hoje, gente, do nosso Segurança, Justiça e Cidadania com Vilmara Fernandes. Até a próxima. Até quarta, Fernanda.